Então, já que a gente entrou na categoria de melhor atriz, que eu tava falando da Sally, então, na categoria de melhor atriz, a gente tinha a Sally Hawkins, com A Forma d'Água, tinha a Frances McDormand com 3 Anúncios para um Crime, a Margot Robbie com Eutônia, a Saoirse Ronan com Lady Bird e a Meryl Streep com The Post. Quem ganhou foi a Frances McDormand, como eu falei do outro filme, né? Eu acho que esse papel era muito pro jeitão dela, assim, eu acho que era um papel que tinha muito a ver com a personalidade da própria atriz, e ela desbancou no sentido de ter sido maravilhosa, né? Acho que era um papel que era pra ela, sabe? Mas a Sally Hawkins, como ela fazia uma personagem de uma muda, ela é como se ela não precisasse falar no filme. Eu não senti falta dela falando no filme, sabe? Assim, ela se expressa de uma forma tão maravilhosa que eu não senti falta da fala. Então, eu achei ela absolutamente brilhante nesse filme. Os trejeitos, né? Dizem que ela estudou aí alguns atores de filmes mudos antigos pra integrar melhor aí esses trejeitos do mudo. E no filme ela não usa muito a linguagem do mudo, né? Ela usa só em algumas cenas específicas que ela realmente precisa comunicar ali alguma coisa que, né, emocionalmente ela não conseguiria. Mas é incrível, assim, gente, é sério, assim, pra mim ela deveria ter ganho o prêmio de melhor atriz. Aí a gente tem a Margot Robbie, que fez o Eutônia. A Margot Robbie, ela lutou muito pra fazer esse filme, né? Ela é uma das produtoras. Então, ela tá muito bem nesse filme. É um filme que tem uma temática muito parecida com Lady Bird, que é aquela questão dramática das famílias, né? Principalmente a relação entre mãe e filha, meio conturbada, assim. Mostra também essa transição da adolescência para a vida adulta. Mas ali no Eutônia mostra um pouco mais da vida adulta dela. No Lady Bird só mostra essa transição. Assim, é um filme que eu acho que ele tem um apelo cômico que não cabe pra esse filme, assim. Eu acho que ele é um dramalhão mesmo. Eu acho que ele deveria ter sido abordado de forma dramática. Ele é meio que uma dramédia, drama com comédia. E eu acho que não coube muito, assim. É divertido de ver o filme, é bacana. Mas eu acho que é um filme que deveria ter tido um apelo mais dramático do que cômico. Eu acho que ele tá muito pro cômico, assim, e isso me incomodou um pouco. Aí a gente tem a Saoirse Ronan, que faz o Lady Bird, né? Faz a atriz principal. E ela tá... Eu acho ela uma atriz ótima, assim, uma atriz excelente. Eu fiquei bastante impressionada com a atuação dela em Brooklyn, né? Que concorreu ao Oscar também, acho que em 2016, se não me engano. E eu acho que ela encarnou bem esse personagem, né? Esse filme é meio que autobiográfico, né? Da Greta Gerwig, que ela é uma atriz, na verdade, ela já fez 2 filmes assim mais conhecidos, que é o Frances Ha e acho que o Mistress America. E agora tá estrelando como diretora. Como eu falei, eu acho que é um filme que não vale a hype. Ela tá bem no filme, mas ok. Aí a gente tem a Meryl Streep, que é a nossa dama, né? De Hollywood, enfim, é uma das melhores atrizes do mundo. E ela tá maravilhosa em The Post, assim, coube muito bem pra ela esse papel, bancou muito bem o papel, mas não é um papel que exigia muito de atuação dela. Como eu falei, é uma personagem um pouco passiva, um pouco meio pacata, né? Ela vive, tipo, dentro do filme buscando opiniões de outras pessoas pra tomar a decisão que ela precisa tomar e tudo mais, mas ela não é, teoricamente, uma personalidade forte, aquilo que a gente tá acostumado a ver a Meryl Streep fazer. Ou uma personalidade que não precisa nem teoricamente ser forte, mas que é bastante relevante, assim, pra um filme, né? Em alguns momentos do filme ela se posiciona. Enfim, eu acho que é o que eu falei. É um papel que coube pra ela, que ela bancou bem, mas não é nada demais. É um filme que, na verdade, não é nada demais. É um filme muito bem feito, muito bem dirigido. É uma história muito interessante, acho que vale a pena assistir o filme. Mas é um filme meio novelão, assim. Ele tem uns diálogos meio clichêsões, então não é... Sabe, não é um filme que, tipo, traz aquela novidade, né? É um filme meio comum, vamos dizer assim. Aí a gente entra na categoria de melhor ator, a gente tem o Timothée Chalamet, que é o ator principal de Me Chame Pelo Seu Nome. Como eu falei anteriormente, ele tá maravilhoso nesse filme, né? O lance da pureza, essa questão dele... do primeiro amor e tal, tipo, os trejeitos mesmo dele, assim, os olhares, é tudo muito puro, é tudo muito delicado, sabe? Eu acho que ele soube trazer muita delicadeza pra esse filme, juntamente com o diretor, eu acho, também, juntamente com o roteirista, o cara né, roteirizou, embora já tenha um livro, seja um roteiro adaptado, eu acho que houve uma sinergia entre
entre tudo isso. E o Timothée, ele entrou bem, sabe? Eu acho que ele representou bem. Bom, aí a gente tem o Daniel Day-Lewis, que a gente sabe quem é, o nosso príncipe, né, do cinema também, né, de Hollywood com a Trama Fantasma, como eu falei também rapidamente. Ele tá num papel que eu acho que é muito característico dele como pessoa, assim, como ator, vamos dizer assim, né? E eu acho que coube muito pra ele também. Como eu falei, ele faz um cara muito excêntrico, né? Um estilista que tem umas manias, umas coisas estranhas, assim, bastante interessante, até meio cômico. E ele tá muito bem. Acho que tudo que ele faz de uma forma impecável, né? Toda vez que a gente sabe que ele vai fazer algum filme, vai todo mundo pro cinema correndo assistir. Ele é um âncora mesmo, assim, uma pessoa que traz público porque ele é muito bom, muito técnico, enfim, ele tem as loucuras dele. Dizem que ele não quis conhecer a atriz, porque ele queria que a primeira cena que é o dia que ele conhece ela, para que fosse aquele choque real mesmo e tudo mais. Então ele tem essas questões, assim, que são sempre muito interessantes de saber. E ele é fantástico sempre, 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 assim. Então, um cara que merecia, assim, um Oscar pela atuação dele, mas, cara, esse ano realmente foi bem difícil, eu acho, de escolher aí os indicados, né? Aí a gente tem o Daniel Kaluuya, que é o protagonista do Corra. Eu, sinceramente, não sei se é, assim, uma atuação memorável, assim, como as pessoas colocaram. Eu acho que tem o lance da representatividade. Ele tá muito bem no filme, tá? Tipo, de acordo, assim, eu acho que ele atuou ok, mas eu não acho uma atuação deslumbrante, assim, relevante pra uma indicação pra melhor ator. Não acho, eu pessoalmente não acho. Quem ganhou essa categoria foi o Gary Oldman, que, como eu também falei rapidamente, tá absolutamente impecável, assim, ele tá outra pessoa, tipo, você não fala que é ele ali, tanto pela caracterização como a forma como ele incorporou mesmo o Winston Churchill. Então é uma atuação brilhante, merecidíssimo o Oscar, mas tem uma outra pessoa que não tá nessa categoria aqui, e que inclusive é um dos filmes injustiçados, que pra mim, assim, na minha opinião, é o ator do filme Extraordinário, que é um menino, que é o Jacob Tremblay, que ele tá, assim, gente, pelo amor de Deus, quem assistiu esse filme sabe o que eu tô falando, porque, assim, é impressionante a atuação dessa criança, e eu acho que ele tinha que estar nessa categoria de melhor ator. Realmente é difícil desbancar um cara como Gary Oldman, que é um cara muito experiente, né, que tá há bastante tempo no cinema e tudo mais, mas a atuação desse menino é absolutamente brilhante, assim, foi uma coisa que realmente me deixou em choque. Os trejeitos mesmo, o olhar, a tristeza que ele passa no personagem, você sente com ele tudo. Inclusive eu achei um filme bastante injustiçado, eu acho que é um filme que deveria estar em outras categorias além de maquiagem e cabelo, pelo amor de Deus, é um filme maravilhoso, é um filme que eu colocaria aqui na lista de melhor filme, inclusive no lugar de algum filme aqui como o próprio Lady Bird, assim, na minha opinião, tá? E aí a gente tem o Denzel Washington, que faz o Roman J. Israel, que é um filme sobre um advogado que trabalhava num escritório onde o proprietário falece, e aí ele fica meio que ele se sente incumbido de dar prosseguimento às questões mais sociais que eles tinham, os projetos mais sociais que eles tinham junto com o direito, né? É um filme que tem uma história bastante interessante. E o Denzel Washington tá ótimo nesse filme, assim, ele tá aquele jeitão dele mesmo, assim, eu acho que o Denzel Washington tá envelhecendo um pouco, ele tá ficando um pouquinho ranzinho, ele tá meio emotivo também nas premiações, é muito engraçado, assim, ele sempre chora, ou então ele fica meio rabugento, meio sisudo na premiação, porque você sente que ele fica meio indignado dele não ganhar os prêmios, né, embora ele já tenha um Oscar, mas... Às vezes eu acho que às vezes ele pode até ser um pouco injustiçado, talvez, em algumas premiações, alguns anos, né? Mas ele tá muito bem nesse filme, mas, assim, perto do Gary Oldman, não dá, né? Assim, tá um negócio surreal. Aí a gente tem a categoria de melhor atriz coadjuvante. A gente tem a Mary J. Blige, que, cara, Mary J. Blige, né? Eu não reconheci ela no filme quando eu assisti, não vi que era ela. Ela tá muito bem caracterizada, ela tá envelhecida, então eu realmente não tinha reconhecido. Ela, além de ser cantora e acho que uma das compositoras, se não me engano, da categoria de melhor canção, ela é atriz, né, coadjuvante. Então ela tá muito bem no filme. Esse filme Mudbound é um filme que, como eu falei, né, é um filme que conta a história de duas famílias, uma negra e uma branca, no mesmo terreno, né, no mesmo território, vamos dizer assim, pós-guerra.
E são famílias muito sofridas. E eles vivem numa terra que é meio lamacenta, meio difícil de plantar, de viver dela, de sobreviver. Embora eles tenham essas discrepâncias sociais, eles meio que são meio unidos, mas ao mesmo tempo tem aquele elo de distância. E aí tem duas pessoas nessas duas famílias que vão pra guerra e que voltam da guerra para a mesma realidade. Então são pessoas que vivem uma coisa muito diferente durante a guerra, né? Principalmente socialmente, pela questão do poder, do status e tudo mais, e quando voltam para a realidade de onde vieram, eles dividem isso, né? Assim, é uma fase bem difícil. E é uma amizade muito bonita, assim, entre esses dois personagens, um branco e outro negro, onde numa época que o racismo era latente, eles não poderiam ter esse tipo de amizade. É um filme que tem uma história bem interessante e eu achei ele bastante emocionante. Então, legal essa indicação da Mary J. Blige. Aí a gente tem a Allison Janney, que ganhou a categoria de melhor atriz coadjuvante no Eutônia, que ela faz a mãe da Tônia e não tinha como não ter sido ela, porque ela tá brilhantemente impecável. Porque ela tá uma figura, assim, ela tá muito engraçada. E, cara, assistam esse filme, assim, porque realmente, como eu falei antes, é uma relação muito difícil dela com a Tônia, né? Porque ela incentiva a Tônia desde muito cedo, desde muito criança, a ser uma grande patinadora. Ela sabe do potencial que ela tem e ela trabalha os pontos fracos da Tônia para ela chegar longe, né? Não dá pra entender muito o que ela espera da Tônia como mãe, né? Você não consegue enxergar a figura muito da mãe ali. Ela é bem dura, né? Bem difícil de lidar, não demonstra sentimento, não demonstra amor. E ao mesmo tempo ela é muito engraçada, ela é muito cômica porque ela é muito excêntrica, ela é muito doida, né? Então, merecidíssimo, assim, não poderia ter sido outra atriz nessa categoria. Aí a gente tem a Laurie Metcalf, que faz a mãe da Lady Bird, faz muito bem mesmo, bem bonita a atuação dela, é bem convincente, né? A atuação dela é bem convincente, assim como mãe, assim, a atuação dela foi a que mais me pegou, assim, nesse filme, né? Eu acho que ela foi a que mais me trouxe para uma realidade, eu acho que ela tem muito das mães ali, assim, achei bem, bem bacana. Aí tem a Octavia Spencer, que fez como atriz coadjuvante na Forma d'Água, que tá numa questão meio cômica, que ela faz muito bem, né? Ela trabalha muito bem as questões que são sempre discutíveis, assim, geralmente os filmes que ela faz, ela tá sempre envolvida em algum tipo de problema racista, né? E ela lida com isso de uma forma meio cômica, geralmente, nos papéis dela, né? E ela é fantástica mesmo pra fazer isso, assim, ela traz uma doçura, né? Ela traz um olhar doce mesmo, quase que infantil, assim. Ela tem uma pureza nela, no olhar dela, que é muito interessante, né? Assim, eu sou fanática por essa atriz, eu acho ela maravilhosa. Tem a Leslie Manville, que fez A Trama Fantasma, que ela como atriz coadjuvante, né, ela faz a irmã do Daniel Day-Lewis num filme, né? Então, ela também tá muito bem, assim, ela é toda sisudona também, meio esquisitona, você não entende muito qual que é a dela. E eu acho que ela fez muito bem, uma atriz inglesa, mandou muito bem. Bom, aí na categoria de melhor ator coadjuvante a gente tem o William Dafoe, com o Projeto Flórida, que é um filme muito bonitinho, cara. É um filme que mostra a realidade de umas famílias bem pobres na Flórida e que, pelo olhar de uma criança, assim. Então é um filme bem interessante, é um filme que ele não tem um roteiro, assim, ele não tem uma história, ele não tem aquela jornada que a gente está acostumado a ver. É simplesmente o olhar, é a realidade sobre um olhar infantil. Assim, eu achei bem bonito, achei bem delicado. A atuação do William Dafoe tá bem bacana também. Ele é um cara que tá acostumado a fazer uns papéis bem fortes, assim, né, de personalidade. Enfim, ele tá brando, sabe? Ele faz o síndico do motel que ele tem ali na Flórida. E aí algumas famílias meio que moram lá e ele tenta dar uma velada nisso, porque acho que pela lei nos Estados Unidos você não pode morar em motel, mas ele sempre dava um jeito ali de enganar, vamos dizer assim, a perícia, né?
para que aqueles moradores continuassem morando lá. Eu acho que mais por uma questão emocional, assim, de ser bonzinho do que propriamente pelo dinheiro. E ele é um cara que, embora ele tenha que ser meio duro com as questões políticas, né, do motel dele, ele é um cara muito doce, ele é um cara muito compreensível, ele é um cara que acolhe os moradores, né, ele trata como se fossem da família dele, ele defende, né. Então é um filme muito, muito interessante, assim, muito bonito, e um destaque aí pra atuação da pequenininha lá, que é a principal, eu esqueci o nome dela agora. Eu tô fazendo esse vídeo logo após a cerimônia, então eu realmente não separei o nome dela aqui. Mas ela, a menininha, cara, ela é incrível. Tipo, ela tem uma cena no final, assim, que ela chora, e ela chora de uma forma, assim, que, ai, cara, parte o coração, assim. É um negócio maravilhoso, assim, como essa menina é precoce, como ela é uma excelente atriz já naquela idade, e vale muito a pena assistir. Vão com um olhar diferenciado, assim, vão com uma expectativa diferente, assim, é um filme bem diferente do que a gente tá acostumado a assistir, tá? A gente tem aqui também o Woody Harrelson, que, na minha opinião, não deveria estar nessa lista, porque eu acho que a atuação dele não foi tudo isso pra concorrer como melhor ator coadjuvante. A gente tem 2 atores do mesmo filme concorrendo na mesma categoria, que é ele e o Sam Rockwell. E eu acho que o Sam Rockwell, que ganhou o Oscar merecidíssimo, assim, tudo bem, ok, tal, não sei o que, beleza. Mas o Woody Harrelson, eu acho que ele foi normal, não teve nada demais, gente. Eu não entendi essa indicação mesmo. Aí a gente tem o Richard Jenkins com A Forma d'Água, que eu achei que foi bem legal, hein? Porque A Forma d'Água é um filme que ele me remete bastante a Amélie Poulain, né? Ele na questão da riqueza dos detalhes, isso é um filme muito delicado. E ao mesmo tempo que é um filme que é lúdico, que tem um caráter quase que infantil, é um filme que fala também de questões da nossa realidade do cotidiano, de preconceito, de racismo, né? De sei lá, um problema físico. Assim, traz algumas coisas da realidade que passam quase que despercebidas no filme, porque ele é tão conto de fadas, né? Um filme tão lúdico, tão poético, que essas questões da realidade, elas quase que passam despercebidas, assim. E o Richard Jenkins, ele faz um cara que é gay, né, no filme. Então, mostra uma parte ali, uma cena em que ele sofre preconceito, e ele tá muito... ele entrou mesmo na vibe desse filme, sabe? O personagem dele é bem delicado, assim, é bem... Ele é um cara que ele é artista, né? Que ele tenta vender os desenhos dele e tudo mais. Então, foi uma excelente indicação. Assim, eu adorei a atuação dele, achei bem bacana. E aí a gente tem o Christopher Plummer, que substituiu o... Ai, meu Deus do céu. O Kevin Spacey, né? Que foi acusado lá por abuso. E então o Christopher Plummer, ele substituiu. Então, eles tiveram que gravar todas as cenas onde aparecia o dono de todo o dinheiro do mundo, né? No filme Todo o Dinheiro do Mundo. E a atuação dele é bem legal, assim. Parece que acho que ele tá com 88 anos. E é impressionante como ele continua atuando, assim, tranquilamente, sabe? Você não vê muita dificuldade dele, até nas cenas. Então, eu acho ele um ator absolutamente fantástico. E ele tá muito bem nesse filme, embora ele tenha uma participação bem pequena, assim. Ele não aparece tanto no filme, assim. É a história de um menino que ele é filho de um milionário, né? Um cara que teoricamente tem todo o dinheiro do mundo, assim, o maior bilhardário que existe na face da Terra. E esse menino é sequestrado. Então, ele tem uma relação com a família dele muito distante, né? E aí eles, quando vão pedir o dinheiro pelo resgate, ele não quer pagar pelo resgate. Aí começa uma luta da mãe, né, que é interpretada pela Michelle Williams, para conseguir o resgate, enfim, poder salvar o filho dela e tudo mais. Então, é um filme que não é nada demais, assim. Eu acho que a atuação realmente do Christopher Plummer é bem interessante, porque ele é um cara bastante excêntrico, assim, e eu acho que ele passa realmente essa mensagem, mas o filme em si, assim, não é nada demais, é bem sessão da tarde, tá? E aí a gente tem o vencedor, que é o Sam Rockwell, que faz um cara que... É meio difícil de dizer o que significa esse personagem, porque ele é um cara... no 3 Anúncios para o Crime, né? Ele faz o papel de um policial que trabalha ali numa delegacia de uma cidade pequena, e aí tem muito preconceito, muito racismo na cidade pequena, tudo mais. E aí, tipo... ele é um cara meio impune na sociedade, assim, né?
Ele é meio burrão, assim, ele é meio lento, né? E ele tá muito bem, com certeza, no papel, tá maravilhoso. Acho que foi bem merecido esse prêmio. Enfim, inclusive a atuação dele é um pouco polêmica, né? Porque tem pessoas aí que disseram que o filme é racista e tudo mais. E, enfim, rolou uma polêmica em cima disso. Mas ele tá realmente muito bem no filme. Acho que foi uma excelente atuação. É um papel bastante interessante. Acho que o Sam Rockwell foi uma excelente escolha aí. O prêmio foi merecidíssimo.